Onde está na Bíblia, ou onde estão na Bíblia os textos que revelam as duas naturezas de Jesus? A natureza teantrópica, mostrando que ele é Deus e é homem. Existem numa só porção de texto a revelação das duas naturezas? Ou é um apanhado aqui e ali? Bom, ainda que fossem, se estão na Bíblia, então devemos acreditar. Mas eu quero apresentar textos que apresentam juntamente as duas naturezas do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Elias Soares e você está no canal PR Elias Soares Oficial. E nós vamos agora para os textos a fim de reforçar ainda mais a argumentação da próxima lição de domingo que vem sobre as duas naturezas de Cristo. Vem comigo, só que antes eu quero convidar você a fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez queremos te louvar, glorificar e bendizer pela tua graça, fidelidade, amor e misericórdia. Que o Senhor possa nos dar sabedoria e entendimento espiritual, a fim de que possamos compreender melhor a tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, como nós sabemos, há uma guerra muito grande, principalmente por parte dos unitaristas, dos antitrinitários, dos unicistas, acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Negando eles, no caso, a divindade do Senhor. Agora é importante salientar que existem textos nas Escrituras que mostram de forma clara que Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo. Isso você vai encontrar num só texto. Só que eu quero apresentar aqui alguns textos a partir do Antigo Testamento, dentro desta cronologia dos livros, como os livros estão colocados na Bíblia. Bom, a primeira passagem que eu quero apresentar acerca desta verdade incontestável ou insofismável encontra-se em Isaías capítulo 7, versículo de número 14, que é reverberada em Mateus capítulo 1, versículo de número 23. Qual é a promessa que existe aqui acerca de Jesus? São passagens do Antigo Testamento, alusivas a Cristo no Novo Testamento. Nós temos cerca de quase 70 passagens, mas eu quero apresentar algumas delas que são alusivas a Cristo. E algumas destas apresentam tanto a divindade quanto a humanidade do Senhor Jesus, ou vice-versa. Vem comigo, capítulo 7, versículo 14, que é uma profecia de dupla referência. A segunda referência aponta para Cristo, porque lá no Novo Testamento nós encontramos a reverberação desta profecia. Assim está escrito: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Bom, se ele nasce da virgem, é fato que ele é um ser humano. Porque a alusão aqui é a Maria, como depois você pode conferir lá em Mateus capítulo 1, versículo 23. Então, se ele é filho de Maria, a primeira mensagem que nós temos é a sua natureza humana. Só que o texto prossegue. E será o seu nome Immanuel. Imanu, ele está conosco. E ele, Deus está entre nós. Deus está conosco. Esse próprio nome, neste caso, que constitui-se em um teônimo, que é um nome divino, deixa explícito aqui que Jesus é Deus. Porque quando ele vier, será Deus, Deus, homem, juntamente conosco. Bom, seguindo ainda, no livro do profeta Isaías, você pode também refletir sobre Isaías capítulo 9, versículo de número 6. Olha só, outra profecia, o advento e o poder do Mashiach. Está escrito assim, ó: porque um menino nos nasceu. Opa, peraí, falando da natureza humana. Nos nasceu. Um filho se nos deu. Mas olha agora a divindade. E o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será
maravilhoso, alguns ligam maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Estão aqui atributos dele, da divindade, são atributos da divindade. Deus forte e Pai da eternidade e o príncipe da paz. Ora, se isso aqui não é a natureza divina de Jesus, eu não sei o que é. Portanto, temos mais um texto em Yeshayahu Hanavi, ou seja, no profeta Isaías, que mostra de forma clara que ele não somente é homem, mas que ele também é Deus. Vamos para mais um texto? E esse texto é muito interessante, mostrando a divindade. Além dele, nós temos o livro de Miqueias, o profeta Miqueias. Está logo depois de Jonas. Vamos ver aqui, essa Bíblia tem um papel fininho. É o famoso papel seda de Bíblia. Capítulo 5, versículo de número 2. Olha só. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será, primeiro, Senhor em Israel. Vai nascer alguém que será Senhor em Israel, mostrando que o nascimento de Jesus, como se cumpriu em Belém de Judá, conforme Mateus capítulo 2, versículos 4 a 6. Olha só que interessante. Então nós temos o texto no Antigo e depois a confirmação explicando que realmente se trata do Mashiach, que nasceu em Belém. Veja, Deus não nasce. Então se nasceu é porque está falando da natureza humana. E agora ele é Senhor, e não somente isso. Em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, ou seja, desde os dias da eternidade. Portanto, ele é eterno. Ele é eterno. Ele é Senhor, e não só Senhor, mas Senhor dos senhores. A reverberação disso, Mateus 2, 4 a 6. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram, em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. Que profeta? Miqueias, que nós acabamos de ler. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Portanto, mostra de forma clara e inequívoca tanto a humanidade quanto a divindade do Senhor Jesus. E conforme nós já apresentamos, Mateus 1, versículo 23, que é a reverberação de Isaías 7,14. Mas nós temos ainda Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. Olha aqui que texto lindo, explícito. Diz assim, e sendo Jesus batizado, batizado quem? A divindade batizada? Não, a humanidade. Então já mostra a primeira característica, ele é humano. Saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então o que nós temos aqui dentro da água? Jesus, humano, ele é humano divino, mas ali para ser batizado, Deus não foi batizado. Quem foi batizado é Jesus na sua natureza humana. Agora o 17 é revelador, porque corrobora esta assertiva da natureza teantrópica de Cristo, em que ele de fato e de verdade tinha duas naturezas, sendo uma humana e a outra divina. Porque o versículo 17 vai apontar para a divindade do Senhor Jesus. Como assim? Vamos ler? E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado. Opa, quem é que está dizendo isso? O Pai. Ele é meu filho amado. Ora, se ele é filho de Deus, ele tem a natureza de Deus. Ou seja, ele é divino. Ele é divino. Em quem me comprazo. Portanto, o versículo 16 mostrando a humanidade e o 17 a divindade. Mostrando que ele é filho de Deus, o filho do Altíssimo. Portanto, Jesus é Deus, homem. Ainda outro texto, Lucas, capítulo 1, 31 até o 35. Gente, selecionamos aqui para você com cuidado. Olha aqui, 31 a 35.
E eis que em teu ventre, falando para Maria, conceberás, olha aí, já está falando da humanidade, e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, novamente, Filho de Deus. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Olha aí. E disse Maria ao anjo, como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Filho de Deus tem a mesma natureza da divindade. Portanto, o filho de Maria não era apenas um homem Jesus, mas era divino, homem, Deus, Deus, homem. Prosseguindo, João capítulo 1, versículo de número 14. Olha só, esse aqui é emblemático. E o verbo, que é o mesmo verbo tratado no capítulo 1, versículo 1 a 3, por quem foram feitas todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez, portanto ele é autor da criação. O verbo se fez carne, pronto, humanidade. O verbo tem a ver com a divindade. E habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito monogenes, do Pai, cheio de graça e de verdade. Mais um texto corroborando com o argumento de que Jesus tinha duas naturezas, divina e humana. Ainda no capítulo 10, versículos 30 até o versículo de número 35, olha só que curioso. Eu e o Pai somos um, disse Jesus no seu embate ali com os judeus. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram, então, outra vez em pedras para o apedrejarem. Espera um pouquinho, por quê? Ele estava aqui fisicamente, o que mostra que ele era um ser humano, discutindo com os judeus, e quando ele se autodefine como Deus, porque ele disse, eu e o Pai somos um, a reação automática dos judeus foi pegar em pedras a fim de apedrejá-lo, porque no entendimento deles, Jesus acabou de blasfemar. Respondeu-lhes Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia. Porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então qual o entendimento dos judeus? Que ao dizer que ele e o Pai são apenas um, Jesus estava se constituindo como alguém que fazia parte da divindade. E o monoteísmo absolutista dos judeus, fundamentados em Devarim Vavdalet, ou seja, 6:4, não permitia que eles admitissem na divindade mais de uma pessoa. E por esta razão, eles entenderam que Jesus estava blasfemando e por isso queriam apedrejá-lo. 34, então. Respondeu-lhe Jesus, não está escrito... 33. Os judeus responderam, dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia. Porque sendo tu homem, humanidade, te fazes Deus, divindade, a ti mesmo. Eu acho que isso aqui fica muito claro, mas ainda, olha. Respondeu-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses, que não era a divindade, aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. Portanto, nós temos no versículo de número 33, a afirmação clara da humanidade e da divindade de Jesus. Atos 20, versículo 38, muito mal interpretado, inclusive pelos unicistas, porque eles chegam a afirmar que Deus, inclusive alguns amigos meus, que são defensores da teologia, da doutrina Theotokos, ou seja, que Maria é mãe de Deus,
eles chegam a afirmar que Deus, a divindade sangrou. Ora, mas qual é a definição? É claro que pálida que temos de Deus. É que Deus é espírito. Espírito não tem sangue. Olha quando Jesus aparece para os apóstolos. Ele falou, olha, tocai-me e vede que um espírito não tem carne nem ossos, como vocês veem que eu tenho. Se não tem carne, não tem ossos, não tem veia, não tem sangue. Então Deus literalmente não pode sangrar. Aqui devemos entender a expressão idiomática, o conjunto da frase. Capítulo 20, versículo 28. Olha o que está escrito aqui, olha. Estava lendo em João, nada a ver. Está aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Está escrito assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Entenda aqui, com seu próprio sangue, com o sangue do seu Filho, que é Deus. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, dando a sua vida. Não foi com ouro nem com prata que nós somos resgatados, mas pelo sangue de um cordeiro. Então, o sangue que foi derramado não é o sangue da divindade. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo. Mas a divindade, por ser espírito, não sangra. Quem sangra é o Deus Filho. Esse Filho, na sua natureza humana, sangra. Porque é o único que na divindade possui uma natureza teantrópica, hoje com um corpo glorificado, mas antes não glorificado, mas que sangrava e que sangrou, derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Então, não tem como, para dizermos que Deus, que é Espírito, sangra, precisamos de um texto, dizer que Deus é carne. O único que se fez carne é somente o Filho. Ainda, continuando, Romanos 9, por isso que eu disse que é uma ordem cronológica dos livros, tá? No texto. Versículo de número 5, Romanos 9, 5. Dos quais são os pais e dos quais Cristo segundo a carne, humanidade, o qual é sobre todos, Deus bendito, eternamente. Amém. Provando tanto a humanidade quanto a divindade de Jesus. Capítulo 10, versículo 9 de Romanos. A saber, se quanto a boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Primeiro, você vai confessar que Jesus é Senhor, o senhorio de Cristo. Segundo, Deus o ressuscitou. Ele ressuscita quem? A divindade? Não. Ressuscita a humanidade de Jesus, que morreu por conta dos nossos pecados. Então, aqui nesse texto, tanto está a divindade quanto a humanidade do Senhor Jesus. E que mais? Filipenses 2, 5 a 8. É o clássico que mostra aqui o processo da encarnação, o estado de humilhação do Redentor. Filipenses é o texto que nós lançamos mão, que está escrito assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, né? Fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Portanto, veja que Deus e aqui homem. O texto mostra tanto que Jesus é Deus, quanto que ele também é homem. Colossenses 2,9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E para fecharmos, vamos para Timóteo capítulo 3, 1 Timóteo 3, versículo 16 e finalizamos o vídeo. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, humanidade, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Aqui nós temos, portanto,
Jesus, Deus homem. Espero ter colaborado com esses textos que mostram não somente a humanidade, mas também a divindade do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Pai Santo, mais uma vez te louvamos, glorificamos e bendizemos pela tua graça, fidelidade, amor e misericórdia. Continua a nos abençoar e que estas lições da EBD possam construir, Senhor, um fundamento bíblico teológico no coração e na mente do teu povo, em nome de Jesus. Beijo no coração de todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.